Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Vamos para mais uma aula de atualidades, tá, pessoal? Onde a gente vai abordar uma temática mundo e uma temática nacional, ok? Uma aula curta, né, pessoal? Só para a gente ficar antenado com fatos que mais se destacaram, né, no noticiário mundial ou no noticiário nacional. Bom, então essa aula é uma aula para o nosso terceiro ano e o supermédio, né, do SESC Cidadania. Bom, então vamos começando. O que nós temos para hoje, né? Compartilhando aqui. Pois então, pessoal, nós vamos ter essa semana um ato em Washington que marcou a lembrança do 6 de janeiro de 2021, tá? Ou seja, dia 6 de janeiro desse ano, o mundo foi surpreendido, né, por um fato inédito na história dos Estados Unidos. Nunca ocorrera o que ocorreu no dia 6 de janeiro desse ano, que foi a invasão por parte de manifestantes, né, apoiadores do ex-presidente Donald Trump. E só um momentinho, pessoal, fechar essa porta aqui, senão claridade. A claridade pega aqui e me atrapalha. Pois então, pessoal, então, pela primeira vez na história norte-americana, manifestantes invadiram o Capitólio, né? O Congresso americano, o poder legislativo dos Estados Unidos, ok? Era um dia em que o Congresso iria, vamos assim dizer, homologar, sacramentar, reconhecer oficialmente a vitória eleitoral do democrata Joe Biden, tá? Ou seja, a derrota do presidente Donald Trump. E essa invasão ao Capitólio ocorreu minutos depois, né, de um discurso do presidente Donald Trump em Washington, a capital, onde ele meio que incitou mesmo, né, que os manifestantes protestassem a, contra aquilo, né, que ele dizia ser a vitória de Biden, mas fraude nas eleições, né? Mas ele não havia e até hoje não apresentou provas, né, dessa fraude. Então, quer dizer, você tem uma afirmativa, né? Você tem um discurso, não se sustenta com provas, tá ok? Mas de tanto repetir a ideia, logicamente, uma parcela, né? Uma fração da população passa a acreditar, né? E aí os correligionários, né? Os apoiadores de Trump, o que eles fizeram? Invadiram o Capitólio, tá? Repito, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, nunca ocorrera isso, né? E aí nós vamos ter muitos congressistas, né, ficaram presos nos seus gabinetes, né, porque foi uma invasão assim abrupta, né? A segurança do Capitólio não estava preparada, né? Nunca tinha acontecido um fato desse, né? Não se previa isso, né? Nós vamos ter também que a forte presença de faixas, né, de frases ligadas ao movimento dos supremacistas brancos nos Estados Unidos, né, da ultradireita norte-americana, e, na verdade, eram apoiadores de Trump que não aceitavam a derrota, né, que queriam a reeleição, mas foram derrotados. E o que nós vamos ter? A morte de uma pessoa, né? Uma ativista foi morta por reação da força de segurança. Bom, só que o que nós tivemos, né? Na semana passada, esse ato que foi organizado pela pessoa de Matt Braynard,
que foi um dos grandes apoiadores da campanha do Trump, né? Apoiou o governo inteiro do Trump. E, pois é, então ele organizou esse ato, esse manifesto, que foi pífio, né? Acreditava-se que estourando daria umas 700 pessoas, né? Mas o que a imprensa noticiou que não passou de 400 pessoas, né? Foi um ato, uma concentração pífia, né? Muito pequena, inexpressiva. Foi no sábado passado, né? E nós vamos ter o quê? Com o slogan Justiça, Justiça por 6 de janeiro. A ideia era fazer com que a justiça norte-americana não puna severamente muitos que adentraram as dependências do Capitólio, né? Eles querem que a justiça, né, possa até punir, né, mas não de forma tão severa, tá, ok? Ao abrir o evento, o organizador, né, buscou se distanciar dos partidos políticos, ou seja, aquele discurso, né, na verdade, esse é um movimento popular, não está com adesão a nenhum partido, seja democrata ou republicano. Ah, o movimento buscou se descolar da figura do ex-presidente Trump, né? E aí, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter aqui cenas, né, do 6 de janeiro desse ano, né? Essa liderança que esse rapaz, vestido de viking, né, e outros tantos, mas eles mais se destacou, é o que está sendo mais punido pela justiça americana. Tá? E, então, esse ato, na verdade, teve esse propósito de fazer com que as penalidades, né, fossem amenizadas para muitos dos que participaram. A justificativa é que muitas pessoas entraram e saíram do prédio, né, movidos pela multidão, né, que não tinham lá uma intencionalidade ideológica ou mesmo de promover um golpe político, uma tomada de poder, nada disso, né? Teve muitos anônimos que entraram e saíram e que não devem ser punidos, culpados pela justiça norte-americana. Só que a justiça norte-americana, né, pessoal, faz valer porque, na verdade, foi uma violação de princípios democráticos, né? Bom, então essa é a notícia, né, que mais marcou assim o noticiário sobre dos Estados Unidos, né, sobre o mundo. Bom, e agora a nível nacional nós temos o medo, né, o medo da volta da inflação, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro está convivendo com uma disparada do índice de inflação. Tá? A inflação acumulada, segundo o IBGE, né, o IPCA, desculpa, mostra que o acumulado, né, até agosto, 9,3%. Quer dizer, a inflação já está beirando a casa dos 10%. Né? Quer dizer, qual é o perigo? O perigo é o legado do Plano Real, né? Que foi talvez o maior feito da era Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real começou lá em 2004, né? Ou mesmo, começou antes mesmo dele ser presidente da República, né? Fernando Henrique, ele era ministro da Economia do governo Itamar Franco, e aí ele lança o Plano Real, passa a ser, né, o cabo eleitoral, ele logo em seguida passa a ser o candidato oficial do governo, Itamar, e ele ganha a eleição. Tá? Ele ganhou, inclusive, do Lula. Que acontece? A partir de 2003, 2004, o Plano Real, de fato, né, conseguiu resolver o problema da inflação no Brasil, que durava décadas, né? Vinha da época do regime militar. Né? O regime militar não conseguiu acabar com a inflação. Né? E atravessou o governo Sarney, na Nova República, né? Na redemocratização, o governo Sarney
se eu não me engano, 4 planos econômicos, né? Plano Cruzado 2, Plano Dilson Funaro, Plano Verão, né? Depois veio o governo Collor de Mello, com o Plano Brasil Novo, né? O chamado Plano Collor, que também não conseguiu. E aí sim, no final do governo Itamar Franco, é que o Fernando Henrique, então, lança as bases fundamentais que gerou o chamado Plano Real, né? Que o Brasil, na época, fez a paridade entre o real e o dólar. Né? A partir dessa paridade, né, de moedas, esse aqui, era a matriz, né? A matriz de todo o Plano Real. Conseguiu-se, né, por vários anos, foi um processo, não foi do dia para a noite. Pois então, atualmente, com essa disparada da inflação, os especialistas temem que o Brasil possa, né, se nada for feito, a inflação só subindo, né, que o Brasil pode acabar com o legado, né, do Plano Real, que foi o plano da era Fernando Henrique aos nossos dias, né? Mas o que possivelmente está gerando essa alta inflacionária, né? Nós vamos ter os combustíveis, com certeza, está alavancando os preços para cima, né? Os combustíveis, a subida do álcool, da gasolina, né? O gás de cozinha também, e a energia elétrica, né? O Brasil vive uma crise hídrica, né? Há uma falta de chuva, uma escassez, né? E, e o que os especialistas falam é que o governo pouco faz para se preparar para um possível aprofundamento dessa crise hídrica, né? A gente torce para não, né? Mas pode o Brasil voltar a ter os apagões, como no final da era Fernando Henrique nós tivemos os apagões, né? Mas naquela época foi fundado uma comissão, né, de emergência para combater a crise hídrica, né? Coisa que os especialistas falam que o governo não faz esse comitê de emergência, tá? Bom, outra coisa também sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, que o desemprego também está na casa dos 14,4 milhões de gente desempregadas, né? Um desemprego muito grande. Está certo que um dos fatores foi a pandemia, mas a condução, né? A condução da pandemia, né? Das políticas públicas de reaquecimento da economia também é alvo de crítica dos especialistas, dos economistas, né? Acham que o governo precisa tomar uma atitude para reaquecer a economia. Os dias passados, a Caixa Econômica Federal, cujo presidente da Caixa é nomeado pelo presidente Bolsonaro, deu uma notícia que a construção civil gostou muito, né? O governo Bolsonaro vai diminuir, tá? Vai baixar bastante os juros para um empréstimo imobiliário, tá? Ou seja, aquilo que no passado foi Minha Casa Minha Vida, né? Agora no governo do presidente Jair Bolsonaro ele tem um outro nome, né? Casa Verde Amarelo, um negócio assim. Mas assim, a lógica é a mesma, né? Possibilitar a pessoas de baixíssima renda o acesso à casa própria, né? Então, quer dizer, essa atitude do governo Bolsonaro de baixar os juros para o empréstimo imobiliário, o setor da construção civil, né, comemorou, né, pode gerar emprego? Com certeza, né, pode gerar emprego. E a construção civil é um setor da economia que, por gerar muito emprego, né, termina alavancando, né, reaquecendo outros setores da economia. Tá? Bom, nós temos também, mas ainda sobre essa queda dos juros do crédito imobiliário que a Caixa Econômica está fazendo, né? Mas muitos críticos do governo falam que, na verdade, é uma medida populista, né? O presidente Jair Bolsonaro tem perspectiva de competir nas próximas eleições do ano que vem, e críticos, então, do governo acham que, na verdade, é o presidente, o governo, né, querendo melhorar sua popularidade.
Bom, mas que, de fato, a construção civil, né, comemora, porque essa política pública, né, de estender o acesso à casa, né, a casa própria, reaquece a economia, né, reaquece o setor da construção civil e, por consequência, setores da economia. Outra coisa também que o governo também, segundo os críticos, né, precisa tomar muito cuidado é com a crise político-institucional, né? O próprio presidente da República, né, no último 7 de setembro, criou, né, ou mesmo reativou uma crise institucional. Não é a primeira vez que ocorre essa crise, né? Mas dias depois, o presidente, através de uma carta à nação, que teve a participação do ex-presidente Michel Temer, parece que suavizou essa crise institucional. Tá? E o governo precisa, né? Porque o governo até agora não conseguiu, na sua pauta de reformas, né, não conseguiu ainda muitos sucessos no Congresso Nacional. Né? Nós temos aí a privatização dos Correios, que está em curso, mas existe uma outra série, né, uma pauta de grandes reformas que, infelizmente, segundo os especialistas, o ministro Paulo Guedes não está mostrando, né, para o que veio, né, mostrando serviço para o que veio. Né? Então, é isso. Nós temos esse quadro de crise, né? O governo precisa desse apoio no Congresso, né? Precisa, inclusive, desse vínculo com o chamado bloco do Centrão, né? Para aprovar, inclusive, uma série de projetos, de reformas. Né? Então, é isso. Então, fiquemos por aqui. Tá? Notícia Mundo foi o ato em defesa dos manifestantes que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro desse ano, né? E o tema nacional, a crise, né, econômica, do desemprego e, principalmente, a elevação do processo inflacionário, que assusta não só o governo, mas também os próprios brasileiros. Então, fiquemos por aqui, tá? Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigadão.